O tema da nossa reflexão da tarde é os milagres de Jesus. A Idade Média assistiu a um acontecimento peculiar. A humanidade mergulhou num extremo. A fé cega, apoiada por uma religião extremamente vinculada a questões políticas e econômicas, alterou o sentimento e a percepção dos encarnados. O lema da religião dominante, ou crê ou morre, espalha o terror sobre toda a face do mundo civilizado ocidental. O mundo oriental também vivia momentos tormentosos. Instalara-se os germens do fundamentalismo religioso. E toda vez que a humanidade faz um movimento em direção a algum extremo, há sempre uma força equilibradora da vida que nos força a voltar para o centro. Contudo, essa volta nem sempre se dá de modo imediato. E a reação à fé cega, à intolerância religiosa, a religiosidade expressa apenas em rituais e em estruturas político-religiosas, causou um movimento contrário. A partir do iluminismo, grandes inteligências caminham para um outro extremo, um racionalismo sem precedente, uma incapacidade de utilizar a sensibilidade e a intuição e uma fé, por que não, ingênua na razão e na capacidade do homem de conhecer e aprender. O racionalismo invade o século XVIII e o século XIX. E como não poderia deixar de ser, após todos os abusos da Inquisição e todos os abusos do fundamentalismo religioso, um grupo de pensadores propõe que Deus seja afastado das cogitações humanas. E passam a examinar os textos das tradições religiosas das civilizações com um olhar ingênuo. Ingênuo porque substitui a fé cega por outra fé cega. Se na Idade Média temos a fé cega na divindade, nessa época temos a fé cega na razão humana. Dois extremos de uma mesma linha. E é exatamente nesse movimento de percorrer extremos que surge, no século XIX, a revelação espírita, o Consolador prometido. Chega num discurso ameno, humilde, refletido, propondo uma aliança entre ciência e religião, propondo um desenvolvimento simultâneo e gradual da inteligência e do sentimento. Se o século XIX havia se debruçado sobre os textos dos evangelhos e muitos teólogos propunham uma desmitificação do Evangelho, a ponto de negarem todos os fatos extraordinários da vida de Jesus, incluindo os ditos milagres, vem o Consolador prometido dizer que o elemento espiritual é também uma força da natureza. Que ninguém precisa abdicar da inteligência e do bom senso para cultivar a sua espiritualidade interior. Ninguém precisa abrir mão do método experimental
da razão, do raciocínio, da análise, do cotejo dos fatos, para viver uma religiosidade madura e interior. No entanto, era um diálogo extremamente sutil e profundo, para o qual a humanidade ainda não estava muito preparada. O século XX, então, assiste ao apogeu da tecnologia. Nunca o homem teve tanta confiança na sua própria capacidade. Nunca o homem confiou tanto agora na sua nova ciência. Máquinas cruzam os ares. Equipamentos permitem a comunicação de um continente ao outro. No entanto, dois fatos arrasadores colocariam em xeque essa racionalidade artificial construída pela humanidade. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais seriam um espetáculo de barbárie. Dotado de uma ciência ímpar, nunca antes vista na história humana, detentor de uma tecnologia assombrosa, seres humanos se comportam como animais raivosos e milhões de pessoas são assassinadas covardemente num conflito que abala toda a Europa e altera a face do orbe. Após os escombros da Segunda Guerra Mundial, dizem os especialistas, a humanidade acorda do seu torpor. Essa racionalidade puramente humana, esse abandono da sensibilidade, da intuição, do sentimento, é questionado. Novos saberes são conclamados para soerguer o homem bestializado. E é então, nesse quadro, que o Espiritismo experimenta uma expansão sem precedentes. Porque já continha a proposta conciliadora, a proposta, a convocação que chama o homem a integrar-se e não a dividir-se. Conclama o homem a reunir todas as suas potencialidades. Potencialidades da emoção, potencialidades do sentimento, potencialidades da intuição, da sensibilidade, dos sentidos espirituais e, por que não, da razão, do bom senso, da lógica, da sabedoria. O projeto de um novo tipo humano está no arcabouço da revelação espírita. O homem de bem é um homem que sabe raciocinar e sabe sentir. O homem de bem é um homem que confia em si mesmo, mas que também confia em Deus. Sabe o que pode e o que não pode. Conhece as suas limitações. Conhece os limites do próprio conhecimento. Mas também está equipado de suficiente sensibilidade para aquilo que não pode ser apreendido unicamente pela inteligência. Voltando então, com as luzes do Consolador prometido, o nosso olhar para o Evangelho de Jesus, nele surpreendemos fatos extraordinários, mas ao mesmo tempo comuns. É que a palavra milagre é uma palavra traiçoeira.
alguém conduzido a um desses rios maravilhosos do Brasil, assistiu a Piracema e exclamou: é um milagre da natureza. Porque nós utilizamos a palavra milagre para expressar o extraordinário, a abundância da natureza, a beleza natural. Nós usamos também o milagre para explicar aquele doente desenganado pelos médicos e que, sem explicação aparente, tem uma melhora súbita e acaba recebendo alta. Um milagre inexplicável. O inexplicável é também expresso pela palavra milagre. E há um emprego reduzido da palavra milagre. Nós utilizamos muitas vezes a palavra milagre nesse sentido, mas não é nem o mesmo sentido usual. Porque as pessoas não andam pela rua utilizando o termo milagre como se fosse uma abrogação das leis da natureza. Ninguém caminha pelas ruas do Brasil acreditando que vai pular de um edifício de 20 andares e vai chegar intacto no chão, derrogando a lei da gravidade. Não é bem assim. Na verdade, a palavra milagre expressa esse sentimento de deslumbramento, esse encontro com o inexplicável, esse encontro com o extraordinário. Nesse sentido, no capítulo Os Milagres do Evangelho, capítulo 15 do livro A Gênese, nós encontramos esse extraordinário espírito do codificador, fazendo uma das avaliações que revelam o mais alto grau de bom senso. Ele começa por explicar o ensino dos Espíritos de que há 3 elementos constitutivos do universo. O elemento material, que nós já conhecemos, porque ele é tangível, ele é percebido pelos 5 sentidos, ele é experimentado no nosso dia a dia. Ao lado do elemento material, há o elemento espiritual. Também uma das forças da natureza. Há um elemento inteligente no universo. E é desse elemento inteligente que é feito o espírito imortal. Nós somos espíritos. Nós somos os seres inteligentes da criação. Nós somos imortais. E experimentando, adentrando no mundo espiritual, nas relações do elemento espiritual com o elemento material, e apoiado, diga-se de passagem, apoiado por milhares e milhares de acontecimentos. É bom que se diga, a codificação espírita não nasceu do delírio da imaginação de Allan Kardec. É bom que se diga. O fenômeno sequer começou na França. O fenômeno teve suas origens nos Estados Unidos. Observando o fenômeno, Kardec notou algo peculiar. Se o elemento espiritual, que diz respeito à inteligência indestrutível, imortal, age sobre a matéria, que é bruta, que fere os sentidos, haveria de existir, então, um elo, algo intermediário, que possibilitasse a ação do espírito sobre a matéria. Não era a matéria palpável e ponderável,
Não era a matéria no estado sólido, não era a matéria no estado líquido e muito menos a matéria no estado gasoso. O codificador, então, seguindo a terminologia do século XIX, que agora, no século XXI, passa a ser retomada, adota o conceito de fluido. Fluido. Ou, se quiserem, plasma. E percebe, dirá o codificador, que todas as inteligências, todos os espíritos imortais, possuem uma atmosfera fluídica, um corpo perispiritual, o perispírito, responsável por todos os fenômenos catalogados pela humanidade como extraordinários, miraculosos. Eu me lembro, quando criança, da minha avó contando histórias no interior de Minas Gerais de casas mal-assombradas. Objetos que se mexiam. E aquilo me dava um medo gostoso. Porque eu ficava meio apavorado, mas ao mesmo tempo curioso. E havia um médium de efeitos físicos naquela região. E ele entortava garfos, panelas, e eu era doido para conhecê-lo. Ficava querendo que ele conversava horas. Me lembro no carro com meu primo, bem mais velho, e ele falando, não, conheço ele. Eu não vou dizer o nome aqui, porque é uma pessoa famosa. E... não fica chato, né? E ele então dizia, não, já encontrei com ele. Ele entorta mesmo, entorta panela, entorta garfo. E eu sonhava. Com o garfo e a faca e aquilo entortando, porque é legal. É interessante. É interessante. Ou aquelas benzedeiras que você chega, ela olha para você e fala assim, ih, tá com problema de intestino, né? Toma um chá, não sei o quê. Você fala, é médica? Não, é benzedeira. Não é? E isso tudo entrava no folclore dos povos. Qual civilização não tem suas histórias? Não tem seus folclores? Não tem o seu sobrenatural? Qual civilização, qual comunidade humana não presenciou fenômenos inexplicáveis, extraordinários? A grande questão é que toda vez que um ser humano vê algo, ao contar, ele acrescenta um pouquinho. A gente diz que não mente, mas aumenta. É sempre assim. E aí, um conta para o outro, que conta para o outro, daqui a pouco você tem 30% de aumento, 40%, 50%, 60%. No final de alguns anos, a história tem mais exagero do que fato em si. Mas o fato lá está na base daquele fenômeno extraordinário. Mas aqui, o Espiritismo possui um aspecto experimental. Vejam, experimental. O William Crookes pesou um espírito materializado. Pesou. Então não se trata de alguém que teve uma imaginação, escreveu um romance, Games of Thrones. Não. Harry Potter. Não. Ele presenciou fatos, examinou e chegaram a uma conclusão. Se você lançar o olhar sobre a literatura de Gabriel Delany, Ernesto Bozano e tantos outros
tantos outros contemporâneos e alguns um pouco depois de Allan Kardec, verão que esses pesquisadores se debruçaram sobre o corpo espiritual e perceberam que todos os fenômenos ditos extraordinários eram explicados por um processo de expansão dos fluidos perespirituais. O perispírito se expande e no raio de ação da sua expansão ocorrem fenômenos. Dupla vista ou visão à distância, transmissão de pensamento, transporte de objetos, desmaterialização e materialização de objetos, materialização de espíritos, luminosas ou não luminosas, fenômenos como curas físicas, intervenções cirúrgicas no corpo físico, sem anestesia, sem asepsia e sem sangramento. Um novo mundo se abriu. Com a chegada do Espiritismo, Kardec é o novo Colombo. Um novo continente se abre ao olhar humano. Não mais para crer como uma criança, mas agora para examinar como um adulto, para entender que o corpo espiritual é uma realidade. Ele produz fenômenos tão concretos, fenômenos que obedecem a leis tão imutáveis quanto as leis que regem o elemento material. Então, de posse dessa experiência, imaginem, porque depois que você vive uma experiência, você não é mais o mesmo. Quando você passa por uma experiência concreta, a sua cognição muda. Munido então desse novo olhar, Kardec examina no capítulo 15 os fatos extraordinários da vida de Jesus. Fatos extraordinários, ditos milagres. E começa um por um, voltando à causa, o perispírito e o corpo espiritual. Mas acontece que em Kardec nós estamos diante do bom senso encarnado. O seu senso crítico é tão apurado, a sua sensibilidade moral, o seu senso moral é tão desenvolvido, que ele sabe conduzir-se sem excessos e sem paixões. Todo ser humano se apaixona pelo que sabe. É engraçado isso. Por exemplo, todo juiz acha que o mundo é justiça e processo. O matemático acha que o mundo é cálculo. O botânico acha que o mundo é classificação de espécies vegetais. O lógico acha que o mundo são expressões formais lógicas. Nós temos uma tendência ao que Kardec irá chamar, na verdade retirado da enciclopédia de D'Alembert. Os iluministas perceberam isso, o espírito de sistema. Espírito de sistema. Nós tendemos a simplificar um pouco as coisas. É mais ou menos assim, o mito de Procusto. Todos os homens têm 1,60 m. E os que forem maiores, corta. E se for menor, estica. Então nós cortamos e esticamos para que a vida caiba naquilo que nós sabemos. A vida caiba naquilo que nós sabemos.
Mas a verdadeira sabedoria, dirá Sócrates, a verdadeira sabedoria é apreciar a sua ignorância. O maior sábio é aquele que tem dimensão da ignorância. Quem nunca aqui fez uma prova e perguntou para o colega, e aí, prova difícil, né? Ih, fácil demais. Fácil demais. Sai o resultado, você tirou 8 e ele 0. É claro. Porque a ignorância tem certeza de tudo. A ignorância não tem dúvida. Ela só tem certezas. Quem tem dúvidas é o sábio. O sábio está sempre com um olho no que ele sabe e um olho no que ele desconhece. Porque o nosso conhecimento é como uma vela, ou se preferirem, um archote. Você levanta, ilumina uma parte, mas não o todo. Há sempre pontos obscuros que a nossa luz individual não é capaz de clarear. Então, vacinado contra o espírito desse sistema, Kardec se debruça sobre os fatos extraordinários da vida de Jesus. E adivinhe qual é o primeiro item do capítulo 15? A natureza de Jesus. É que Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos, havia percebido que nem todos eles estão no mesmo degrau de evolução. O que levou o codificador nas questões 100 em diante a formular o que nós conhecemos como escala espírita. Ninguém havia feito isso. Todos os povos que entraram em contato com os espíritos acreditaram que, olha, é espírito, é tudo igual. Se é espírito, é igual. Mas no contato com os espíritos, o codificador percebeu que alguns eram mais ignorantes do que nós. Pode acreditar. E o pior, os mais ignorantes são os que respondem tudo. É algo... Foi feita uma pesquisa em Belo Horizonte. Um grupo de psicólogos queria examinar esse processo. Por que quando a gente menos sabe de um assunto, a resposta é mais longa? Engraçado, né? É um mecanismo psicológico de compensação. Então entrevistaram as pessoas e a proposta era o seguinte: chegava um câmera, luz, uma repórter elegante, parava o homem ou a mulher e perguntava assim: olha, você está sabendo da nova lei? Não, que nova lei? Um novo imposto que foi criado. Ah, sabia. Sabia. Imposto de quê? Imposto sobre o consumo de oxigênio. Mas isso é um absurdo. Nós vamos ter que pagar agora pelo ar que a gente respira? Exatamente. E o critério é o seguinte, é o tamanho do nariz. Quem tem o nariz maior vai pagar um imposto maior. Quem tem um nariz menorzinho paga um imposto menor. E as pessoas começavam a discorrer, a fazer um discurso sobre o absurdo da lei. Pouquíssimos indagaram. Não, isso é uma brincadeira. Né? Isso é uma brincadeira. Não se questionaram. No contato com os espíritos acontecia o mesmo, mas não com Kardec. Ele verificou, ele percebeu que alguns espíritos, qualquer pergunta que você fizesse, ele respondia. Cada absurdo, mas não ficava sem resposta. No entanto, ele percebeu que aqueles que eram mais sábios eram mais comedidos. Ele fazia uma pergunta, o espírito dizia: agora, isso eu não sei. Não sei. Porque não sei também é resposta.
Então vai categorizando os espíritos. E ele percebe que no terceiro nível há os espíritos puros. Espíritos que já se depuraram de todos os vícios e de todas as imperfeições. Portanto, eles não mais guardam os preconceitos e as mazelas de um encarnado. Tem um senso moral desenvolvido no grau máximo. Ao perceber esse fato, Kardec... que bom, vou trocar aqui, porque esse é imperfeito, esse aqui é superior. Espírito superior. Então, logo, ao examinar as características dos espíritos puros, Kardec percebeu que Jesus se enquadrava nessa escala. Era um espírito com elevadíssimos dotes de inteligência, extraordinário senso moral. E Kardec já havia percebido que quanto mais superior o espírito, maior poder de ação possui o seu perispírito. O mais um é 2. Kardec então logo percebeu que, em função da superioridade espiritual de Jesus, dirá ele no capítulo 15, Jesus vivia mais no mundo espiritual do que no mundo dos encarnados. Ele irá dizer, a sua visão espiritual era permanente. A sua superioridade moral lhe dava uma autoridade sobre todos os espíritos que relacionavam com ele, a ponto dele curar obsessões e possessões apenas dizendo, afasta-se, afasta-te dele. E os espíritos não poderiam desobedecer, porque a sua superioridade moral era irrecusável. E então Kardec passa em revista uma série de fatos do Evangelho. A pesca maravilhosa, as obsessões, as possessões. E começa a deduzir pelos fenômenos que ele presenciou, que se tratavam de fatos decorrentes da ação do corpo espiritual. Vejam que aqui um novo campo de visão se abre para a avaliação dos evangelhos. Ninguém mais precisa crer cegamente, mas ninguém também precisa ser ingênuo e caminhar para um racionalismo exagerado. Conhecendo o elemento espiritual e conhecendo a ação do corpo espiritual, percebemos como Jesus atuava. A pergunta agora, para aqueles que se aproximavam do Evangelho, deveria ser outra, mas essa eu vou guardar para daqui a pouco. Vamos falar uma coisa antes. Há um elemento peculiar no Evangelho. Há um fato que particularmente consideramos o mais extraordinário da vida de Jesus. Qual o fato mais extraordinário? Ele caminhou sobre as águas do Tiberíades? Não. Multiplicou os pães e peixes? Não. Chegou um leproso sem um pedaço da orelha, sem um pedaço do nariz, ele impôs as mãos e reconstituiu o corpo? Não. Também não. Curou paralíticos, cegos de nascença, curou obsidiados? Não.
O fato mais extraordinário da vida de Jesus é que, imagine você, durante 3 anos, convivendo com Jesus. Eu fico tentando aprender o que seria isso. Chega uma pessoa com febre, ele coloca a mão na pessoa, a febre vai embora. E você está do lado dele, como é que você começa a se sentir? Você começa a ficar inchado. Ele é meu amigo. Meu amigo, sou seguidor dele. Sou apóstolo. Ele dorme lá em casa. Não é assim? Não, Simão Pedro? Dorme lá em casa. Curou minha sogra. Aí está uma tempestade, de repente vem Jesus andando pelo lago. Nossa, meu Deus, o que é isso? Aí Jesus acalma, fala assim, meu amigo, conheço ele. Chega leproso, chega todo mundo. É bom, né? Não é bom? Isso acontece com quem convive muito com médium de cura. A pessoa fica deslumbrada. Fica deslumbrada. Então os apóstolos se deslumbraram. O pessoal já estava meio que andando nas nuvens, né? Ah, você é apóstolo? Sou apóstolo. Sou amigo. Porque algum problema aí? Tem? Algum leproso? Algum paralítico? Qual que é? Está precisando de alguma coisa? Não, eu converso com ele, meu amigo. É o mestre. Só que teve um evento que foi estranho. Bem estranho. Jesus se dirigiu a Jerusalém. E aí vieram prendê-lo. Os apóstolos estão. Isso aqui vai ser igual o super-homem. Vai lançar aquele olho dele, vai voar, cara. Isso aqui tá ganho. E, no entanto, Jesus se entrega. Se entrega. Imagine você que estava 3 anos ao lado dele, presenciando fatos extraordinários. O que você pensa? Perdeu o poder? Deve ter alguma criptonita aqui, alguma coisa. Ou alguma coisa deu errado. Imagina o pavor. E então Jesus começa a ser espancado. E ele não faz nada. Nada. Ele é levado para o tetrarca da Galileia, que humilha e faz uma ironia perversa. Fala, você que é o rei? Você está achando que você que é o rei e não eu? Então você é o rei? Espera aí, vamos pôr uma roupa de rei em você, ué. Vamos pôr uma roupa de rei. Traz a coroa de espinho. E colocam aquela coroa que sai sangrando a fronte de Jesus. Colocam uma capa vermelha nele, era o super-homem, não é? E uma cana, à guisa de cetro, um rei. E devolve ele para Pôncio Pilatos. E o que Jesus faz? Todo mundo sabe, ó. Ele pega a mão, faz assim, cura todas as feridas da cabeça dele, tira a coroa de espinho. Não, ele não faz nada. Nessa hora, o pânico se espalhou nos apóstolos. Porque eles estavam diante de uma lição dura e profunda, a última do Cristo. Levam para Pilatos. O que ele faz? Lava as mãos. O povo
como sempre, opta por um revolucionário, porque Barnabás era um revolucionário. Alguém que se insurgia com a lei, utilizava de armas para saquear, para prender e fazer uma revolução armada. O povo opta por Barrabás, em detrimento do Cristo. Pilatos vem conversar com ele, e o que ele faz? Algum gesto espetacular? Não. Ele fica em silêncio. E então, aquele homem que havia curado leprosos, curado paralíticos, curado cegos, andado sobre as águas, que curou obsidiados, que havia praticado todos aqueles fatos extraordinários, está agora pregado numa cruz, em profundo silêncio. Um sentimento de derrota invade os primeiros seguidores do Cristo. Derrota. Tudo aquilo que havia sido um espetáculo, uma maravilha, uma demonstração da ação de Deus através daquele emissário, se transforma num quadro tenebroso que causa medo. E o Cristo, na frente dos seus seguidores, desencarna. Para eles, morre. Mas antes de morrer, pede perdão pelos seus algozes. Força do perdão, lição derradeira. E morre. É que o fato mais extraordinário do Evangelho estava por vir. O maior milagre do Evangelho, eu vou dizer qual é. Sabe por quê? Essa é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Todo mundo aqui vai fazer esse milagre. Alguns primeiro, outros depois. Já tem uma fila, mas eu não sei quem é o primeiro, quem é o último da fila. O maior milagre do Evangelho foi a demonstração da imortalidade da alma. Porque cristianismo sem imortalidade da alma tinha acabado 3 dias depois da morte de Jesus. O cristianismo só sobreviveu porque o Cristo fez o maior milagre. Ele se mostrou e disse: nós, não eu, nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Então, naquele domingo de manhã, Jesus chama os apóstolos e diz a eles: escuta, morreu meu corpo, meu espírito vive. Vive. Esse é o fato extraordinário do Evangelho. Não há fato assim em nenhuma tradição. Direto assim, não. Direto, pessoal assim, não tem. Tem notícias de imortalidade. Mas um Jesus espírito imortal vindo e conversando, estou aqui, toca em mim, materializando-se
mostrando o poder do seu perispírito e dizendo: a morte não existe. Entenderam agora a lição da cruz? Esse é meu maior milagre. Meu maior milagre é a cruz. A morte não existe. E esse milagre será feito por cada um de nós aqui. Porque essa é a parte ruim da notícia, né? Todo mundo aqui vai morrer. Não é praga. É só uma constatação. Não tem ninguém aqui dentro desse auditório que não vai desencarnar. E todos nós vamos operar o milagre da emancipação espiritual. O que é o milagre da emancipação espiritual? É o seu espírito indestrutível, o seu espírito imortal deixar o corpo físico e regressar ao seu estado natural. Agora, importa o nome que você dá para a emancipação espiritual? Para mim, não. Você quer chamar de ressurreição? Pode chamar. Você quer chamar de desencarnação? Pode chamar. Quer chamar de emancipação espiritual? Você pode dar o nome que você quiser. Porque todos os dias, de todos os quadrantes do orbe, das metrópoles agitadas às vilas pacatas, partem viajores para o mundo espiritual. Eles saem da China, do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da Suíça, do Brasil, de todas as partes do mundo. Deixam seu corpo físico e regressam à sua casa, à nossa casa, ao nosso lar, à nossa pátria. Porque aqui nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Ninguém vai ficar encarnado para sempre. Você encarna e desencarna. Então, você já começou a desencarnar. Sabe quando? Na maternidade, quando você nasceu. Esse é o fato extraordinário. E Paulo percebeu isso. Paulo diz assim: porque se eu pregar um evangelho sem ressurreição, entenda, anastasis em grego é levantar-se. Porque os hebreus utilizavam uma expressão assim, eu diria, sabe quando você quer dar uma adoçada, né? Então você não fala assim, morreu, né? Ai, morreu, não. Você fala assim, deitou-se. Então, em hebraico, quando você quer dizer que alguém morreu, você fala assim, deitou-se. É mais ou menos aquele caso em Minas Gerais, interior de Minas. O senhor chega, bate palma e grita: ô compadre! Aí sai um menininho lá de dentro e diz assim: compadre não está. Ué, compadre saiu? Saiu, foi para um velório. E o compadre vai demorar? Eu acho que vai, ele estava no caixão. Então é mais ou menos assim. O hebreu utilizava a expressão deitou-se. Deitou-se. Portanto, emancipação da alma é levantar-se. A palavra que é traduzida por ressurreição em português, na verdade no grego e no hebraico, é levantar-se. Deitar e levantar-se. Então, adivinha? Paulo diz assim:
Porque eu prego o evangelho da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, meu evangelho é vão. É vão. Evangelho sem imortalidade da alma é vão. É vazio. É vazio. É por isso que Jesus deixa a lição sublime do perdão para a hora da cruz. Por quê? Porque o perdão tem sua força na imortalidade da alma. Você perdoa porque sabe que é imortal. Porque se você tivesse a certeza que morreria, por que perdoar? O perdão retira sua força da imortalidade da alma. Esse é o fato mais extraordinário. Esse é o maior milagre do Evangelho. E ele então irá prosseguir a sua ação. Seu Espírito grandioso, através dos séculos, irá conduzir a sua igreja. Irá confortar os seus seguidores. Irá manter acesa a chama da moral cristã. Até que o século XIX desincumbisse da sua missão. A missão de explicar aquilo que Paulo havia divisado, o corpo espiritual. Conheço um homem, diria ele na segunda carta aos Coríntios, com bastante ironia, conheço um homem que, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras indizíveis. O fenômeno foi tão surpreendente. Ele deve ter deixado o corpo e falou: que corpo é esse? Que corpo é esse? Que realidade é essa? E assim, nós temos, com essa obra portentosa, a capacidade de penetrar nessas narrativas, entendendo que há um elemento espiritual, que é uma das forças da natureza, ao lado do elemento material. Ao lado do elemento material. Eu me recordo de um grande espírita de Belo Horizonte, Leão Zálio. Leão, muito amigo de Honório Abreu, meu professor querido, possuía um magnetismo, uma mediunidade de cura. E a pessoa chegava com um corte, o leão impunha as mãos, fechava, cicatrizava o corte. E ele começou a frequentar a casa, aí vocês já viram, né? A casa começou a encher, né? Ninguém queria ouvir palestra, queria ir lá para curar, né? Então ele parou. E um dia uma pessoa perguntou para ele: mas seu Leão, por que o senhor parou de fechar a ferida? Ele falou: não, porque agora tem dermatologista. Minha função está cumprida. Até os médicos não precisam mais de mim. Então isso nos conduz a uma pergunta. Se agora, de posse do conhecimento do elemento espiritual, se agora, sabedores das leis que regem os fluidos espirituais, se agora, conhecedores do corpo espiritual, nós podemos ler as narrativas evangélicas e entender com clareza que não se tratam de fatos que abrogam as leis da natureza, que todos os fatos ali descritos são fatos naturais. Naturais. Surge uma pergunta: por quê? E essa é a pergunta que revela a maturidade do senso moral. Porque eu poderia ficar aqui a tarde inteira fazendo suposições,
de como Jesus recuperou a integridade do corpo do leproso. Podemos fazer um seminário aqui. Reunir todas as AMEs, todos os médicos, psicólogos, e a gente vai ficar aqui tentando, porque não tem ninguém aqui que cura o leproso. Então, na verdade, não tem ninguém aqui que sabe fazer. Então, nós temos que ficar pensando, eu acho que é assim. Eu acho que é dessa maneira. E aí, você pode gastar horas e horas e horas e horas do precioso tempo que Deus te destinou para o teu aprimoramento espiritual, tentando fazer elucubrações de como Jesus curou. Mas chega uma hora, meus irmãos de doutrina, que você faz a pergunta que vale a pena ser feita. Chega uma hora que você faz a pergunta que vale a sua evolução espiritual. E essa pergunta é: por quê? Não como. A pergunta não é como Jesus curou o leproso. A pergunta é por que Jesus curou o leproso. A pergunta não é como Jesus curou o paralítico. A pergunta é por que Jesus curou o paralítico. Porque quando você abrir as páginas do Evangelho e deixar que o seu espírito, que o teu espírito imortal penetre nas luzes do Evangelho, você verá que cada mínimo gesto de Jesus possui um sentido espiritual para a nossa evolução. Não há nada gratuito, não há nada ao acaso nas ações do Cristo. Tudo tem um sentido, e o sentido é sempre uma lição preciosa. Jesus ensina quando fala e quando silencia. Jesus ensina quando cura e quando deixa de curar. Jesus ensina quando dá o pão e quando não dá o pão. Jesus ensina quando profere palavras doces e amorosas e quando profere advertências cheias de energia. Ele ensina sempre. Sempre. Cada segundo da sua passagem na Terra é uma lição preciosa para você encarnado? Para você encarnado? Não. Para o teu espírito imortal. E quando eu digo para o teu espírito imortal, significa que eu não estou preocupado que nome que você tem nessa vida. Eu não estou preocupado com o sobrenome que você tem nessa vida. Não interessa se a sua cor da pele é vermelha, amarela, preta, branca, mais coradinha, transparente. Não importa se o seu cabelo é liso, mais enroladinho. Não importa que idioma você fala, não importa a sua classe social, não importa quanto você ganha, não importa o cargo que você ocupa, porque tudo isso é atributo da tua personalidade de encarnado. Nada disso você levará. Tudo isso nós deixaremos no túmulo. Mas o Evangelho é o sol da imortalidade. É o sol da imortalidade. E quando o Evangelho é visto como o sol da imortalidade, você dialoga com o Espírito. Ele chega sofrendo na reunião mediúnica. E você diz para ele: mas os seres, as pessoas que te amam, estão do seu lado. Acompanha elas
E o Espírito dirá, não com essas palavras, mas com outras, eu estou traduzindo, mas eu sou paralítico. Aqui no mundo espiritual eu sou paralítico. Ou dirá, eu não tenho mãos, eu não tenho poder de ação aqui, fui rico na terra, mas aqui sou mendigo. E então, nós diremos com André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, quando ele examina a sua situação no umbral e ele profere essas luminosas reflexões. André Luiz diz assim: eu não havia adestrado meus órgãos para a vida no mundo espiritual. Por essa razão, cheguei aqui paralítico, cego, trôpego. Porque passou uma vida inteira adestrando e tornando-se um perito no uso do corpo físico, mas não adestrou as faculdades de espírito. Então, quando a morte, ou como diz Emmanuel, quando a mão niveladora da morte, porque a morte é a mão que nos coloca todos no mesmo nível, sem exceção. Sem exceção. Chegados ao mundo espiritual, você quer se dirigir a algum lugar, mas percebe que não é capaz. Você quer fazer isso ou aquilo em auxílio aos seres que você ama, mas você não tem mãos suficientes. Nessa hora, e eu digo isso e já vejo todos os desencarnados aqui rindo. Todos aqui rindo. Nessa hora, você vai abrir o Evangelho e vai estudar Jesus curando os paralíticos. E você, desencarnado, que não tem mais corpo físico, irá chegar à seguinte conclusão: oh meu Deus! E eu pensei que o paralítico do Evangelho era alguém que não conseguia andar com o corpo físico. Os desencarnados estão morrendo de rir aqui, porque ele já não tem corpo. Mas não significa que não haja paralíticos, cegos, leprosos. Você chega no mundo espiritual, olha para o seu perispírito e diz: gente, mas está desbotado. O que é isso? Nosso negócio está desbotado, né? Lembram do Frederico Figner? Dirigente espírita. Dirigente espírita. Chega lá e fala: gente, tenta ver se sai uma faísquinha. Não sai nada, não tem luz nenhuma. E aí percebe que não foi curado pelo Evangelho, que não foi curado pelo Cristo. O Evangelho é a mensagem para os imortais. Enquanto olharmos para o Evangelho com olhos de encarnados, veremos muito pouco, muito pouco, muito pouco. O Evangelho pede olhos imortais, para que a gente entenda os propósitos, não o mecanismo, os propósitos. Então, qual o propósito da multiplicação dos pães? Não o mecanismo.
Porque vai demorar muito para a gente entender mecanismo de multiplicação de pão. Porque imagina a tragédia que seria. Um pouquinho de tecnologia que nós já temos, e nós fazemos esse estrago que estamos fazendo. Imagina se dominássemos o mecanismo de multiplicação dos pães. Então não se trata de mecanismo, se trata de propósito. E o propósito, sabe qual é? O propósito é Jesus dizendo assim: não importa o mínimo que você tem. Você nunca será medido pela quantidade do que você tem. Porque eu sempre multiplico, diz ele. Você é convidado a dar o seu mínimo. Porque a generosidade não se mede pela quantidade, mas pela qualidade. Ah, mas eu sou imperfeito, então coloca a tua imperfeição a serviço do Cristo. Ele vai multiplicar. Ah, mas eu tenho pouca paciência. Não tem problema, meu amigo. Vem com sua pouca paciência mesmo. O Cristo multiplica. Dá teu pouco. Dá teu pouco. Ah, mas eu estou cheio de imperfeições morais e de vícios. Não tem problema. Vem. E na tua alma. Então esse é o propósito. Esse é o propósito. Por uma razão muito simples. Todas as pessoas que Jesus curou morreram. Gente, eu tenho que dar essas notícias assim. Até falei com o Paulo: Paulo, você acha que... Ele falou: não, pode dar. Eu tenho que dar essa notícia. A Lázaro foi ressuscitado. Morreu de novo. Morreu de novo. Senão ele estaria aqui. Ah, eu sou Lázaro, foi ressuscitado, tem 2000 anos que estou aqui. Morreu. Aí o cego que foi curado, morreu. Todos morreram. Então será que a lição do Cristo é uma lição para corpos que vão morrer? Será que a ação de Jesus se restringe a uma ação em corpos perecíveis? Não. A cura de Jesus se dá na alma, porque a alma é imortal. Imortal. E por fim, e aqui está a sabedoria de Kardec, quando ele comenta aquele episódio em que ele cura um espírito que estava sob possessão. E aí diz a narrativa evangélica: os espíritos se precipitaram sobre os porcos e os porcos pularam no despenhadeiro e caíram no mar. Então Kardec comenta: o fato de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos é contrário a todas as possibilidades. Aliás, será difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal inspirava horror e não oferecia nenhuma utilidade para a alimentação. Verdade, em Israel ninguém come carne de porco. Você vai ter uma manada de porco para quê? Não vende? Ninguém come? Não é por ser mal que um espírito deixa de ser espírito humano. Embora tão imperfeito que continue a fazer o mal depois de desencarnado, é claro. Porque se você é mal encarnado, desencarna, o que acontece? Continua mal. Como fazia antes, e é contrário a todas as leis da natureza que ele possa animar um corpo de animal. Então o espírito não entra em animal. Nossa, Haroldo, então Kardec acabou com o Evangelho. Será? Aí ele conclui assim: tudo indica que ao tempo de Jesus, os obsidiados e os possessos eram bastante
numerosos da Judéia. Daí a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. É preciso, pois, ver nesse fato a existência de um desses exageros tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou, talvez, uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Isso é genial. Esses porcos aqui não são porquinhos da ceia de Natal. Esses porquinhos são uma alegoria da imundície espiritual, porque o mal macula nosso espírito. É uma alegoria. Então, cuidado. Ao ler o Evangelho, entenda, a letra mata, mas o espírito dá vida. Nem tudo é descrição. Nem tudo no Evangelho é descrição. Às vezes, e muito frequentemente, algumas partes são alegoria. É preciso ver para além da letra. Para retirar o quê? O sentido, o propósito, porque o maior milagre do Evangelho é o conjunto dos propósitos divinos que trouxeram Jesus até a terra. E o Evangelho irá nos redimir, um por um. Porque o Evangelho é a expressão da lei divina. E, meus irmãos, tenhamos certeza, um dia a lei divina brilhará em nossos corações. E para cada um de nós será natural ser bom. Será natural. Será nosso hábito. Espontaneamente seremos luminosos. Então, até lá, eu espero você.